Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Seus pés e tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Texto maravilhoso, um texto que mexe com a gente, que mexe com a nossa fé. Domingo nós conversamos aqui na igreja sobre os personagens que fazem parte, do processo da conversão ou da salvação. Então, nós vimos uma pessoa que representa o sedento ou necessitado, e no texto que nós lemos domingo era Cornélio, dentro do próprio contexto de Atos, e nós vimos uma pessoa que representa o instrumento de Deus, Deus quer se manifestar aos sedentos e quer mover sobre a vida das pessoas, mas Ele tem sempre um instrumento para fazer isso. E o instrumento naquele texto que nós lemos foi Pedro, Coisa maravilhosa. E uma das coisas que nós falamos foi sobre o primeiro personagem, que é o sedento, que é também um representante dos simpatizantes do Evangelho, dos amigos do Evangelho, daquelas pessoas que acham interessante o movimento evangélico, a religião evangélica. Você conhece muitas pessoas que você conversa e você fala de Jesus, e a pessoa fala: pô, Jesus é uma bênção, muito legal, creio nele e tal, mas a pessoa não tem um vínculo, com a comunidade de Jesus. A pessoa não tem um vínculo com aquilo que Jesus chamou de igreja. Porque uma coisa é você ser um crente, que é crer no Senhor, e outra coisa é você ser igreja, que é fazer parte de uma comunidade que, acima de tudo, reproduz a vida de Cristo. Ok? Então, Pedro, no contexto do texto que a gente conversou domingo, era a igreja, que representa o instrumento de Deus. No texto que a gente leu hoje, nós temos de novo dois personagens que fazem parte do processo de conversão ou de transformação. Nós temos aqui Pedro, o mesmo que nós conversamos domingo, que edificou a vida de Barnabé, mas nós temos também João, que representam a igreja de Cristo no contexto do texto. E nós temos um outro personagem que é alguém muito próximo da igreja, É alguém muito próximo da estrutura. É alguém que, inclusive, depende dos irmãos
que frequentam aquela igreja. Nós podemos chamar aqui o templo de igreja, certo? Porque o texto diz que Pedro e João, eles estão indo ao templo para fazer o quê? Para orar. Verso 1 do capítulo 3, não é a palavra do pastor. Pedro e João subiu ao templo para orar. O que eles estão fazendo? Estão indo à igreja, né? Para expressar, exercitar a sua fé de alguma forma. E certamente não é a primeira vez que Pedro e João estão indo à igreja. Pedro e João tinham o costume de frequentar o templo, né? Mesmo depois das experiências com Jesus. E no mesmo contexto, verso 2 diz que era levado um homem coxo de nascença e o colocavam todos os dias à porta daquele templo. Então, Pedro e João iam para o templo e um homem que tinha um problema muito grave também ia para o templo. Só que o homem não entrava, né? Ele se contentava apenas em ficar no templo, na porta do templo. E aquele homem fazia o que na porta do templo? Aquele homem pedia esmola a todos os que entravam. Então nós temos alguém que está perto da estrutura, que está perto dos cristãos ou dos frequentadores do templo, e quem sabe até acredita no Deus que é adorado dentro do templo, mas por alguma situação ele apenas chegava até a porta e não entrava, por alguma situação. E aqui é interessante nós falarmos que algo limitava, impedia, atrapalhava o acesso desse homem ao templo, né? Assim como muitas pessoas nos nossos dias que nós conhecemos. Existem pessoas, né, do ponto de vista do auxílio social, que procuram a igreja muitas vezes para uma ajuda, para uma cesta básica, para um alimento, para, né, receber algum benefício nesse sentido. Não estou falando com relação a essa igreja específica, estou falando com relação à igreja de modo geral. Você pode ir em qualquer igreja, conversar com qualquer irmão, que você vai ver que muitas pessoas procuram esta igreja para algum tipo de ajuda, para algum tipo de auxílio, né? Porque o que esse homem está fazendo é a mesma coisa que muitas pessoas fazem hoje. É uma palavra pesada, mas é esmolar também, né? Quando alguém chega aqui e fala assim, pastor, estou precisando de uma ajuda, ele está dizendo, eu tenho necessidades. E esse homem que ficava na porta do templo pedindo ajuda o tempo todo, ele recebia essa ajuda. A igreja ajudava. Por quê? Porque senão ele não estaria ali o tempo todo. Porque é um papel comum da igreja. Não há problema nenhum de alguém compartilhar a sua necessidade social. Não há problema nenhum de alguém pedir ajuda, né, à igreja. Mas a igreja tem muito mais a oferecer às pessoas do que apenas uma ajuda social. E isso não é um problema de quem pede, isso é um problema nosso. Porque nós não somos assistentes sociais da igreja. Nós somos discípulos de Jesus, o Cristo. Entende? As pessoas que vêm até a casa de Deus, muitas vezes pedir uma ajuda, muitas vezes não têm noção do que Deus pode fazer pela vida dela. Mas eu e você, nós temos. Mas muitas vezes o que nós fazemos apenas esmolamos, apenas ajudamos, quando Deus quer fazer uma coisa muito maior na vida dela. E a prova é o texto que nós lemos. Certamente muitos irmãos iam para o templo e viam esse necessitado e davam esmola para eles, até para se sentirem bons, né? Como o fariseu, quando na sua oração diz, Deus, eu dou esmola, eu oro, eu faço tudo, bate no peito. Quando ele esmola, ele está pensando mais nele do que em quem está recebendo.
Então, muitas pessoas possivelmente faziam isso naquele contexto, mas dois frequentadores do templo tiveram um encontro com Jesus de verdade. E quando eles estavam indo para orar, como era costume, encontrar aquele homem na porta do templo, pertinho do Senhor, mas tão distante, pedindo esmola. Eles disseram aí no versículo 3, vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos, disse para ele: olhe para nós. Versículo 5, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Quando eu digo que o problema não é das pessoas que procuram a igreja para algum tipo de auxílio, eu digo sobre o que está aqui bem claro no texto, né? As pessoas acham que precisam de algumas situações, mas Deus sabe qual é a nossa necessidade de fato. Deus sabe qual é a nossa necessidade de fato, e em sabendo das nossas necessidades de fato, Deus revela a quem? Aos seus instrumentos. Entende? Deus revela os seus instrumentos. Deus, na pessoa de Pedro e João, olha para aquele homem e vê, ele não precisa de esmola, não é a necessidade real dele. O que ele precisa eu tenho, e o poder de Deus é manifesto na vida daquele homem. Então eu falo aqui, primeiro para você, irmão e irmã, serva do Senhor que está aqui, você é um instrumento de Deus, e Deus quer te usar não apenas do ponto de vista social, Deus quer te usar do ponto de vista do sobrenatural. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para que pessoas conheçam Ele de fato de verdade. Deus quer te usar para que pessoas se convertam. Deus quer te usar para que pessoas tenham a sua vida totalmente transformada, irmão. Sabe por quê? Porque se Pedro e João, pastor Reginaldo, dessem apenas esmola para aquele homem, o que ele faria no outro dia? Ele voltaria para lá. E é isso que acontece nos nossos dias. Você dá hoje, amanhã o cara está aqui de novo. E no outro dia está aqui de novo. E no outro dia está aqui de novo. E ele vira cliente da minha e da sua esmola. E isso não é bom, porque do ponto de vista da própria estrutura espiritual, isso não edifica a pessoa. Então, que eu e você possamos atentar para isso que está no texto. Nós temos algo a mais. Eles disseram: o que eu tenho eu te dou. Quantos aqui têm Jesus, irmãos? Amém? O mundo precisa de Jesus, irmãos. O mundo precisa de Jesus. As pessoas precisam de Deus. Às vezes a gente fala assim: eu quero ajudar, né? Nós conversamos domingo aqui, uma palavra de Deus para o nosso coração. Às vezes vem alguém nos procurando, né, precisando de uma palavra, aí a gente quer fazer, muitas vezes, o papel do psicólogo, né? Psicólogo é um instrumento, é uma ferramenta maravilhosa, mas se Deus enviar alguém para você, você precisa aplicar Jesus na vida daquela pessoa. Deixa que o psicólogo faça o papel dele lá. Nós temos que aplicar Jesus, porque nós cremos na eficácia do profissional, mas nós cremos também no poder de Deus, que transforma, que muda, que transforma a vida do ser. Então eu e você somos instrumentos de Deus, bem representados por esses homens que estão aqui. Porque o texto diz que quando Pedro e João lançam aquela palavra, ousadia, irmãos, tem hora que a gente tem que lançar isso. Às vezes eu estou dirigindo o carro, aí vem alguém no sinal, pede um dinheirinho, aí eu separo já umas moedinhas para isso, dou e vou embora. Depois eu paro assim: meu Deus, misericórdia, eu tenho muito mais do que uma moeda para aquele homem.
E eu não estou falando de dinheiro. Eu poderia parar o carro e conversar com ele, compartilhar Jesus com ele e falar para ele: moço, Jesus pode transformar a sua vida, você não precisa ficar aqui esmolando não. Jesus tem coisa boa para você, Jesus tem muito mais que isso. Mas na maioria das vezes a gente apenas esmola na vida daquele homem, legitimando e quem sabe perpetuando a condição de pedinte dele, né? Então que eu e você possamos olhar para esse texto como instrumentos do Senhor. Isso que o Senhor tem falado conosco nessa semana, né? Existem muitas pessoas simpatizantes do Evangelho, muitas pessoas que estão próximo da estrutura, que estão perto de onde Deus está, mas estão distante dele, né? E elas precisam ouvir da nossa boca que Jesus tem muito mais para a vida deles. Eu não sei quanto tempo esse homem ia para a porta do templo pedir esmola, mas depois que Pedro e João lançou a palavra sobre a vida daquele homem, o texto diz no versículo 8, na segunda parte, que aquele homem entrou no templo com eles, saltando e louvando a Deus. Olha que mudança radical! Não está mais sentado na porta do templo, agora ele está onde? Dentro do templo. Não está mais do lado de fora pedindo ajuda. Agora ele está adorando ao Deus que fez uma revolução na vida dele, meu irmão. Entende? A palavra de Deus, ela é poderosa. Lance ela e deixe que o Espírito Santo faça a obra, mas lance a palavra, irmãos. E para encerrar, para os irmãos que me ouvem aqui ou nas redes sociais, Deus tem muito mais para você, irmãos. Aleluia. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Não sei o que você veio buscar de Deus, o que você está buscando do Senhor, o que você está pedindo para o Senhor. Eu só sei que Deus tem muito mais para você. Deus quer transformar a sua vida. Deus não quer te dar um negócio hoje aqui que amanhã vai acabar. Deus não quer te dar uma água que você vai beber aqui agora e vai te dar sede, amanhã você vai estar aqui de novo. O encontro de Jesus com a mulher samaritana foi o seguinte: mulher, se tu beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Entende? O que Jesus está dizendo para todos nós: Marcelo, se você beber da minha água, se você beber de mim, se você comer o pão chamado Jesus, você nunca mais terá fome. É isso que Jesus está dizendo para mim, irmão. É isso que Jesus está dizendo para você que está me assistindo. É isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus não quer, como nesse texto, que a gente vá todos os dias para a porta do templo pedir esmola. Como Bartimeu, lá na beira do caminho, todo dia pedindo uma esmola, porque é cego, não podia trabalhar, ficava dependendo de esmola. E aí Jesus foi lá: o que queres que eu te faça? Vê. Ele viu, nunca mais voltou para a beira do caminho para pedir esmola. Jesus tem, sabe o que para nós? Novidade de vida, nova vida. É isso que ele tem. Não tem jeito de você se envolver com ele e ser o mesmo. Não tem jeito de se envolver com ele e continuar a mesma coisa. Não tem jeito de se envolver com ele e ser reproduzido na sua vida todas as mazelas da sua história. O texto diz que de nascença ele tinha aquele problema, de nascença. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele anda. Coisa que nunca aconteceu na vida dele, aconteceu aqui. E coisa que nunca aconteceu na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus. Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Diga amém.